O vento seco quase apagou a chama quando ele atravessou o terreiro. A luz do lampião vacilava, desenhando sombras tortas na fachada de barro da casa, enquanto o homem descia os 3 degraus de madeira com passos apressados. A meia-noite já tinha passado. Ele sabia disso não pelo relógio, mas pelo silêncio. No sertão existe um tipo de silêncio que só nasce depois que o mundo adormece por completo. Ele ergueu o lampião acima da cabeça e chamou pelo vizinho. "Compadre, o senhor ainda está acordado?" A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. A pequena chácara ficava a poucos minutos dali, estrada de terra batida, ladeada por mandacaros retorcidos que pareciam mãos erguidas para o céu. A lua cheia pairava enorme, branca demais, iluminando o chão seco como se fosse dia, mas sem calor algum. Alguns juram que essa história aconteceu nos arredores de Quixadá, no interior do Ceará, nos anos 40. Outros dizem que foi mais ao sul, perto de um vilarejo que nem aparece mais nos mapas. O que se sabe, ou o que se conta, é que naquela noite o homem saiu de casa porque o querosene tinha acabado. Sem ele, não havia luz. Sem luz, havia algo que ele não queria enfrentar. O vizinho abriu a porta devagar, segurando uma espingarda antiga. "Homem, o que foi que aconteceu?" "O querosene acabou. Só preciso de um pouco para atravessar a noite." O vizinho olhou para a lua, depois para a estrada, depois para o lampião tremendo na mão do compadre. Hesitou, mas entrou e voltou com uma garrafa pela metade. "Não demore na estrada", foi o que disse. O homem agradeceu e iniciou o caminho de volta. O lampião agora queimava firme, alimentado pelo combustível novo. A chama cresceu, mais viva, mais alta. A luz dourada avançava contra a escuridão da estrada, criando um círculo pequeno de segurança ao redor dele. O resto era breu. Os insetos tinham parado de cantar. Ele percebeu isso no meio do caminho. Pararam todos ao mesmo tempo. O vento também cessou. O sertão ficou imóvel. Ele parou de andar. A chama do lampião inclinou-se sozinha, como se algo tivesse soprado muito perto do vidro. "Tem alguém aí?" Nada. Só a lua observando. O homem engoliu seco e continuou. Foi quando ouviu passos atrás dele, passos lentos, arrastados. Ele não virou. Acelerou. Os passos também. A luz do lampião começou a falhar. Pequenos estalos, som de ar entrando. O vidro embaçou por dentro, como se estivesse respirando. O homem começou a rezar baixo. O cheiro veio antes da visão. Cheiro de terra molhada. Mas não havia chuva. Havia meses. O sertão era seco, rachado, duro como os ossos de um animal morto ao sol. Os passos estavam mais perto agora. Ele virou. Não viu nada. Mas o círculo de luz parecia menor, muito menor, como se a escuridão estivesse se aproximando, comprimindo o espaço ao redor dele. E então ele ouviu um sussurro, não atrás, não à frente, dentro da própria chama. A luz tremeu violentamente. O homem tropeçou. O lampião caiu na areia. A chama apagou. O grito foi curto. E depois, nada. Na manhã seguinte, encontraram apenas o lampião, deitado na estrada, frio, vazio, sem marcas de luta, sem pegadas além das dele, sem rastro de arrasto. O corpo nunca foi encontrado. A notícia se espalhou pelo vilarejo como poeira levantada por cavalo em disparada. Alguns disseram que ele tinha fugido, outros que cangaceiros ainda rondavam a região. Mas ninguém conseguia explicar por que o lampião estava seco. A garrafa de querosene tinha sido usada, mas o reservatório estava vazio, como se tivesse sido drenado. A esposa passou a fechar portas antes do pôr do sol. As crianças não saíam mais depois que a lua subia. E toda noite, exatamente à meia-noite, uma luz era vista na estrada, uma chama distante, movendo-se devagar, sem dono, sem passos. A primeira pessoa a tentar descobrir foi o sobrinho do desaparecido. Rapaz jovem,
orgulhoso demais para acreditar em histórias. Pegou um lampião novo, esperou a meia-noite e foi até a estrada. A lua parecia ainda maior naquela noite. Ele caminhou alguns metros e viu a luz do outro lado da curva, parada, flutuando a poucos centímetros do chão. Ele chamou: "Tio!" A chama oscilou e começou a se aproximar. Não havia som de passos, não havia sombra projetada no chão, apenas a chama. Quanto mais perto vinha, mais o ar ficava pesado, difícil de respirar. O cheiro de terra molhada invadiu suas narinas. A lua pareceu escurecer. A luz dele começou a falhar, e quando a chama desconhecida ficou a poucos metros, ele viu, não o corpo, não um rosto, mas a silhueta deformada de alguém segurando o lampião. Alguém alto demais, magro demais, com o braço comprido além do normal. O vidro da chama rachou. O lampião do rapaz estourou, e a escuridão o engoliu. Ele foi encontrado no dia seguinte, vivo, mas mudo. Nunca mais falou uma palavra sobre o que aconteceu ou viu na noite anterior. Só apontava para a lua quando ela surgia cheia. E tremia. A partir daquela noite, padres foram chamados. Benzeram a estrada. Fincaram cruzes de madeira. Nada funcionou. Cada lua cheia, a luz reaparecia. Sempre à meia-noite. Sempre percorrendo o mesmo trajeto, como se repetisse um caminho antigo. Alguns mais velhos começaram a recordar histórias antigas. Décadas antes, naquela mesma estrada, existia um pequeno casebre onde morava uma mulher acusada de feitiçaria. Diziam que ela andava com um lampião mesmo sob o sol, que conversava com a chama, que pedia algo à luz. Quando a seca atingiu o vilarejo por 3 anos seguidos, culparam-na, invadiram sua casa, arrastaram-na para a estrada, e ali, sob a lua cheia, quebraram seu lampião. A chama caiu na areia e apagou. Dizem que ela olhou para todos antes de morrer, e prometeu que a luz nunca deixaria aquele chão. A estrada foi aberta exatamente sobre o lugar onde o casebre ficava, e todas as vezes que o querosene faltava nas casas próximas, algo parecia chamar os moradores para fora, como se a escuridão exigisse reposição. O lampião não era proteção, era convite. Na noite mais recente, anos depois, a Tisainensis, cidade inteira acordou com o cheiro de terra molhada, forte, sufocante, mesmo sem nuvens no céu. As portas bateram sozinhas, os animais urraram, e na estrada dezenas de luzes surgiram ao mesmo tempo. Não uma, dezenas. Como se cada pessoa que já tivesse caminhado ali carregasse agora seu próprio lampião invisível. As chamas formaram um corredor luminoso, e no centro a figura apareceu, alta, torcida, com braços alongados segurando uma chama que não queimava, apenas iluminava. Dentro da luz, rostos se moviam, silhuetas presas. O homem desaparecido estava lá, o sobrinho também, e outros que ninguém lembrava mais. A entidade ergueu o lampião para o céu. A lua apagou por um segundo. A escuridão foi total, um breu absoluto que durou apenas um instante. Mas naquele instante todos ouviram o mesmo sussurro, luz por luz. Quando a lua voltou, as chamas tinham desaparecido, mas 3 casas estavam vazias, sem portas arrombadas, sem sinais de luta, apenas os lampiões apagados sobre as mesas. Desde então, ninguém mais sai à meia-noite naquela região. As casas mantêm sempre uma lamparina acesa, não para iluminar, mas para evitar que algo venha buscar. Porque dizem que a chama precisa continuar queimando. Se ela apagar, algo atravessa a estrada e vem cobrar. Até hoje, viajantes relatam ver uma luz solitária no interior do Ceará, andando devagar sob a lua cheia. Alguns param o carro para observar, outros aceleram, mas todos sentem o mesmo cheiro de terra molhada e o mesmo frio, inexplicável,
E quando a chama se aproxima demais, é possível ver que ela não ilumina o caminho, ela ilumina rostos, rostos que pedem ajuda, rostos presos dentro do vidro, esperando que alguém precise de querosene. Porque no sertão, à meia-noite, o lampião nunca apaga sozinho.